que Lucas 16, Lázaro e o rico é uma piada de Jesus, né? Ele contou uma piadinha lá para poder disciplinar os fariseus. O mesmo texto, o irmão Geraldo, traz que o rico pediu que viesse aqui para avisar os seus irmãos que não cometesse o que ele cometeu, para não cair no mesmo lugar. Abraão disse que aqui tinha lei e vocês não obedecem, que dirá um morto voltar. Então a disciplina já existia na lei, Geraldo. Já tinha disciplina, né? E não obedecia que ele não queria. Então, sabia de tudo eles, eram chamados doutores da lei. Doutores da lei. E baseado na lei que eles viviam. Então, eles quis disciplinar ele nesse sentido de quê? De mostrar que tem algo muito mais além do que o que a lei prescreve por vir, que a lei era uma personificação das coisas vindouras. A lei tipificava, tudo na lei tipificava aquilo que viria de futuro. E que Cristo revelou, repito. Tá bom? Então esse negócio aí de pegar na literalidade da letra, igual você está colocando aí os primeiros versículos de Lucas 16, isso é de uma infantilidade, de um raciocínio humano, antropomorfismo enorme, enorme, né? Primeiro que a parábola aí, do começo dela aí, os versículos 8 a 13 que você colocou, não se trata de disciplina de ninguém, literalmente falando, né? Se trata de uma exposição de um futuro para os réprobos, né? A parábola trata de como seria a terra, né, dada ao povo, aos administradores. Isso engloba nós, aos administradores. O que quer dizer aqui é que nós aqui não temos nada. Nós não possuímos nada aqui. Nós somos apenas depositários do que nós temos. Porque você morre e fica tudo por aí. É tanto que em outra parte aqui, não me lembro agora, eu posso colocar aqui na tela depois, que Jesus ensinou a parábola também do cara que enchia os seus celeiros, né? E depois ele diz: hipócrita, esta noite, se vos pedir a sua alma, com quem vai ficar tudo isso, né? Então, ô Geraldo, aqui na parábola de Lucas 16, não se trata de salvação, não. Você falou aí de salvação, você pode roubar e etc. Não, se trata aqui da inteligência que o homem usou, né? Mesmo que seja roubando, ele não exaltou o roubo, ele exaltou a astúcia, a inteligência do cara, porque ele não ia mendigar, ele não ia lavrar a terra que ele não dava conta, né? Então ele fez por onde de agradar uns, diminuindo a dívida deles, para que aqueles que ele agradou pudessem o salvaguardar quando ele precisasse. Essa é a astúcia que o administrador elogiou aí, certo? Porque sendo mal ou bom, o sol não nasce para todos. Então, se você é mal ou bom, você tem aqueles que acham que você é mal e tem aqueles que concordam com o que você faz, que são seus amigos. Esse que concorda é porque você agradou eles. E quando você agradou eles, quando você morrer, é o que se trata aqui nessa palavra, quando você morrer, eles vão lá no seu enterro, eles vão te atender, certinho? Então, isso não quer dizer de salvação, não, isso quer dizer da astúcia, da inteligência, ou seja, se os filhos da luz tivessem essa astúcia, essa ambição, essa inteligência de usar para o bem, como ele usou. O administrador infiel não tem nada de falar que vai roubar, que você pode roubar e ir para o céu roubando. Você está ensinando errado. Jesus não está evidenciando o roubo aqui com essa parábola nem nada, não. Jesus está evidenciando a inteligência das trevas para se sobreviver. E o da luz não está tendo essa inteligência para sobreviver no reino eterno de Deus. É isso que ele quer dizer aqui. Tem nada a ver com salvação. Ok? Então, Geraldo, parábola tem um sentido figurado, mas verdadeiro por trás. Você que é o pregador do preterismo, que diz que todas as profecias já se cumpriu, pois bem, o que cumpriu em 70 DC, Geraldão, foi contado numa parábola. E aconteceu, né? Mateus 21, você lembra?
quando ele falou que o reino dos céus é comparado com um homem que tinha um terreno e foi embora e arrendou ele, né? E depois ele mandou os seus servos e mataram ele. Trata-se dos profetas, Geraldo. Foram mortos. Né? Por fim, estou resumindo para não ficar longo, por fim ele mandou seu filho. E eles falou, vão matá-lo porque ele não pode, ele é o herdeiro, não pode. Né? E matou seu filho também. Né? Aí Jesus, na mesma parábola, versículo 44, 45, por ali, Jesus falou o que acontecerá quando o dono da vinha chegar. Eles responderam, matarão eles todos. Né? E aí os fariseus, os hipócritas, compreenderam que Jesus falava deles. E foi o que aconteceu em 70, né, Geraldo? E aí a parábola vale, agora a outra não vale, não. Cria tipo, homem. O rico e Lázaro, Jesus não contou piada, não. O rico e Lázaro, Jesus mostrou que, espiritualmente falando, nós temos que pagar nossas dívidas. E iremos pagar. Aí não é morrer e acabou tudo, não, Geraldão. Ô, Geraldão, outra coisa que você coloca também é os escolhidos eleitos. Eles vão para onde? Conforme esse vídeo seu aqui, não tem lugar nem para os eleitos. Não é isso? Você quer descredibilizar a Bíblia, desacreditar a Bíblia, a Escritura, desacreditar o inferno, o diabo, né? Uma intenção meramente humana sua, que você quer, o seu pensamento. E não é por aí. Eu estou vendo aí agora você desacreditando a Bíblia, dizendo que a Bíblia é coisa de Roma. Mas no seu painel ela está aí. Porque tudo que aparece no seu painel, repito, que eu já falei isso ali atrás, tudo que aparece no seu painel está aqui, ó. Ok? Então, gente, não vamos cair no conto do vigário, né? Esses pregadores de internet que descobriram a última cocada preta escondida, que veio de Plutão, de Netuno, de Saturno, e achou que agora descobriu toda a verdade e sai falando bobagem por aí. Olha, eu repito, concordo com ele sobre o sistema, concordo com ele sobre o preterismo, muita coisa, mas tá falando um bocado de bobagem, hein, Geraldão? Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Que uma parábola tem como caráter, na sua narrativa, a transmitir uma lição moral e nunca uma doutrina de regra de conduta e fé. É verdade. Se você pega uma parábola ou uma história e aplica isto como doutrina na tua vida, você está fora do que se chama Evangelho de Cristo. A parábola, ela tem a intenção de um ensino moral. Não é uma doutrina. Doutrina são as epístolas de Paulo para a igreja do Cristo ressuscitado. Então tem muita gente pegando a história do rico e do Lázaro e criando uma doutrina de sentença para o inferno. Ué, se não tem o inferno, como é que Lázaro estava, o rico estava lá no inferno? Hein? Está fazendo disso uma doutrina? A pessoa não dá dízimo, você usa o rico no inferno. A pessoa dá dízimo, você usa ela, o Lázaro. É uma história. Então, para dar essa lição aos seus ouvintes, opositores, e na maioria fariseus e saduceus, Jesus usava a escritura da sua época. Atenção total. Jesus não usava esta Bíblia. Esta Bíblia é uma adaptação de Constantino e de Roma. Essa não é a Bíblia que Jesus usava. Quem usa essa Bíblia é o crente. Os da graça também usam apenas para desconstruir o que foi implantado em nós. Porque o povo da graça de Deus, a Bíblia, está na mente e escrita no... da onde ninguém vai adulterar. Jesus nos dias de sua... deixa eu aguçar um pouco os meus irmãos. Jesus, nos dias que estava lá com os fariseus não o chamavam de Jesus. O seu nome era Yahushua, ou alguns chamam de Yeshua,
Outros chamam de Yeshua. Esse era o nome. Jesus não usava essa Bíblia, ele não tinha isto. Isto aqui é uma deturpação de Roma, adulterada, para que Constantino prevalecesse como o primeiro Papa. E conseguiu, porque a igreja não anda segundo o Evangelho, anda segundo isto aqui. É verdade. E isto foi criado para aprisionar. As adulterações aqui são grandiosas. Mas como está aqui, o povo é guiado por isso, eu tenho que hoje, na minha geração, fazer como Paulo, me fazendo dos da lei, para libertar os da lei, me fazendo como sábio, para libertar os sábios, até as pessoas entenderem que hoje nós somos a carta escrita de Cristo. Então, se Jesus não usava esta, Jesus usava qual? Jesus usava as escrituras da sua época, que é conhecida como a Bíblia ortodoxa. No confronto do seu dia a dia com os fariseus, Jesus constantemente usava a Bíblia ortodoxa, a Bíblia que os judeus usam. Ele usou, quando falou que o espírito imundo sai da vida do homem, ele usou o livro de Tobias. Azazel, que era um bode que era sacrificado e ia ao deserto, levando, segundo a tradição e costume judaico, os espíritos dos enfermos. Aquele bode, Azazel, era sacrificado, morria até cair do abismo. Então ele usava o livro de Tobias para dizer, o espírito imundo quando sai do homem, anda por lugares áridos. Era que Azazel, o bode preto, andava pelos desertos. No endemoniado gadareno, Jesus usou o primeiro livro de Macabeus, quando Antíoco Epifânio entrou no templo lá em Jerusalém e sacrificou porcos, trazendo abominação para os judeus. Mas a igreja nunca me ensinou isso. Foi preciso um burro da 4ª série ter que ensinar a história dos judeus para eles. Então, o que é que está acontecendo no livro, aqui na passagem de Rick e Lázaro? Jesus está usando o 4º livro dos Macabeus, aonde o autor acreditava na imortalidade da alma e do corpo. E segundo uma lenda judaica, os fariseus em especial achavam que quando morresse, Abraão estaria esperando eles lá no céu. E como é que os crentes engolem isto? Então Abraão está vivo lá no céu me aguardando. É isso? Como é que você quer seguir a parábola do rico e o Lázaro para justificar o inferno? Isso era uma lenda. Que o 4º livro de Macabeus, se quiser depois pesquisa no Wikipédia, acreditava-se, o autor, que quando uma pessoa morria, ele acreditava que ficava imortal lá no céu, o corpo dele, assim, do jeito que está aqui, a alma, tanto no inferno, no Sheol, na sepultura, quanto no céu. E quem é que recebia o corpo da pessoa que morria no céu? Segundo o 4º livro de Macabeus, da Bíblia ortodoxa, Abraão. Dá-se o nome entre os judeus, obrigado, Rabino, dá-se o nome de seio de Abraão. Jesus está usando uma tradição dos fariseus, porque os saduceus não acreditam em ressurreição, nem na imortalidade da alma, mas os fariseus sim. Pois bem, olha aí, ó. Eu já falei nos vídeos anteriores, nos pedaços dos vídeos que eu falei, mas vou falar de novo. O Geraldo está cometendo um erro gravíssimo, né? Quando ele diz que isso aqui, ó, é coisa de Roma, né?
quando ele diz de Constantino, essa conversa, essa ladainha de Constantino, isso aí é de coisa de internet, né? Interessa se Constantino quis ficar papa, bispo, etc. Isso é do sistema religioso. É problema deles para lá, né? Mas isso aqui, embora tenha, eu concordo com ele, embora tenha alguma coisa adulterada, é o suficiente para disciplinar um sujeito em Cristo Jesus. É o suficiente. Pode ter mais, você pode ler os apócrifos, igual eu já li vários, né? Você pode estudar outros livros, como Flávio Josefo, etc. Não tem problema nenhum. Mas isso aqui é o suficiente para você conhecer Cristo, a trajetória desde a lei, desde o Éden até Cristo, né, a manifestação dele, e para que ele se manifestou. E a disciplina do Espírito proposta por Cristo e o apóstolo Paulo, com os frutos do Espírito, que o crente é criado, crente, não é crente evangélico, não, é católico, não. O crente, no termo, no verbo crer, o crente é instruído e levado a uma vida disciplinar, não é o que o sistema faz. O que o sistema faz, eu concordo com o irmão Geraldo aí. O sistema faz de você prisioneiro, mas a palavra de Deus te liberta. Então tem um monte de gente nesses colúios religiosos que não lê e não procura entender. Então o tal de líder religioso faz você escravo deles. Isso é verdade, o Geraldo tem razão. Mas se você ler isso aqui com o entendimento do Espírito, ou procurar alguém que seja liberto de verdade, para você compreender, você vai ser liberto verdadeiramente. Você vai conhecer a verdade, o que Cristo falou, João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberdade em Cristo é uma coisa totalmente de você frequentar os antros de prostituição da palavra de Deus. Isso eu concordo com o Geraldo. Mas eu não concordo dele ligar o que o sistema religioso faz a isso aqui, ó. Não tem nada a ver, Geraldo. Nada a ver. Isso aqui é uma coisa, o sistema religioso é outra. Eles usam disso aqui para aprisionar, mas o crente verdadeiro que usar isso aqui vai se libertar. Certo? Vai se libertar, porque aqui, embora tenha textos retirados, livros retirados, textos adulterados, eu concordo. Mas adulterado no sentido de que não vai te prejudicar na sua salvação e na sua disciplina, na sua boa convivência em sociedade. Você pode ter certeza disso. Entendeu? Então o Geraldo comete esse equívoco, que diz que isso aqui é coisa de Roma. Não. Eu vou repetir, Geraldo. Tudo que você põe no seu painel, eu vejo aqui. E essa aqui é católica, ó. Edição Ave Maria, tá? Eu vejo aqui e vejo nas outras também. De outras edições. Entendeu? Seu moço. Eu concordo plenamente com o negócio do sistema, mas não concordo com o Geraldo ligar o sistema a isso aqui. Isso aconteceu com vários amigos meus. Eles saíram do sistema e, pelo sistema, culpou a Deus e a sua escritura. Em vez dele culpar o dirigente, em vez dele apontar o dirigente, ele apontou Deus. Deus não existe, Deus é mau, Deus do Velho Testamento matava criança, não sei o que, essas conversas de tudo quanto é jeito que a gente vê por aí. Não é verdade? E isso é mentira. Oi, Geraldo? Isso é mentira. Então esse negócio também, Geraldo, do nome Yeshua, Yeshua, né? Que você está falando aí, cara, nós temos a língua portuguesa, nós somos brasileiros. Nós somos obrigados a falar Yeshua, Yeshua, né? Qualquer outro nome que você dá aí, né? No hebraico, no aramaico, não, nós não temos essa língua. Nós temos uma língua diferenciada. E a transliteração do nome não tem prejuízo nenhum. Não tem prejuízo nenhum para a salvação de ninguém, tá bom? Outra bobagem que você anda falando aí, tá? E demais, né? Não se deve levar a sério o que o Geraldo fala sobre isso aqui, não. Tá? Muita coisa dele pode ser levada a sério. Mas isso aqui que você está falando aí é uma grande bobagem sua, viu, seu Geraldo? Não, Geraldo, você está usando essa porque você não tem outra, entendeu? Não é porque você está fazendo igual o Paulo para ganhar os gentios, fez esse grego para ganhar grego, né?
fez à toa para ganhar à toa. Nada disso não, não é nada disso. Se fosse isso, né, você não criticava a parábola de Jesus. Porque embora ele estivesse contando uma piada, ele contou para ganhar os fariseus. Ele contou para ganhar os da lei, doutores da lei, como ganhou Nicodemos, como ganhou o Zaqueu, né? E muitas outras histórias. Hein, Geraldo? Que contradição é essa, meu filho? Para com isso, Geraldo. Que contradição é essa? Então você não está fazendo nada, você está falando bobagem. Você usa disso aqui porque Paulo fez isso. Não, você usa disso aqui porque você não tem outra. Porque o que você passa no painel aí, hein? O que você passa no painel está aqui. Por que você não prega a outra então? Uma escrita diferente. Põe no seu painel a escrita diferente aí, Geraldo. Para nós ver. Isso é bobagem, cara. Você falar essas bobagens aí, moço. O Geraldo comete outro equívoco quando ele usa o livro de Macabeus 3 e 4 para falar que Jesus caiu numa heresia de que o corpo físico vá para o céu. Jesus não ensinou isso, Geraldo. Jesus não ensinou isso. Paulo, inspirado, ensinou espiritualmente falando sobre essa questão. Então, Jesus baseou a parábola do rico e Lázaro numa heresia do quarto livro, né, conhecido como apócrifo, tá? Justamente por causa dessas bobagens, porque ele é apócrifo, de que o corpo e a alma iria para o céu. Né? A Bíblia nunca ensinou isso, Geraldo. E você está dizendo que Jesus ensinou isso baseado em Macabeus 4? Não, Geraldo. Você está falando que Jesus aceitou uma heresia e cometeu outra em cima de uma heresia. A Bíblia sempre ensinou desde o Gênesis que tu és pó e ao pó voltará. Né? E o apóstolo Paulo ensinou que nem a carne nem o sangue participa do reino, Geraldo. Será que o que inspirou Paulo se contradizeu, né, no caso de Jesus Cristo, né, pregando Macabeus 4, uma heresia do corpo físico no céu, no seio de Abraão, né, e depois falou que a carne e o sangue não participam do reino? Hein? Ô Geraldo, será que Jesus cometeu o erro? Ou você vai falar da vírgula? Uma vírgula mudou tudo. Muda realmente uma vírgula, muda tudo. Né? Mas uma vírgula não pode mudar, embora naquela época que foi escrito não tinha pontuação nas escrituras. Né? Não tinha pontuação nas escrituras. O autor de quem fez as pontuações, os versículos, é que colocou as pontuações. Então uma vírgula não pode determinar o que Jesus falou. Hoje estarás comigo no paraíso. Ou te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Que seja qualquer um dos dois. Que paraíso, Geraldo? Se não é o seio de Abraão. Né? Ele ainda falou que eu não sou Deus dos mortos. Abraão, Jacó e Isaac. Eu sou Deus dos vivos. Né, Geraldo? Então como é que eles estão mortos? Se Jesus falou que ele é Deus dos vivos. Ok? Então não faça confusão na cabeça das pessoas, moço. Moço, eu concordo com você em muitas coisas, mas você tem que saber o que você está falando, que está falando muita bobagem, tá bom? Então veja bem, Geraldo, é uma heresia pura essa questão aí, né? Você achar que Jesus pregou uma coisa que é heresia, o corpo humano no céu. Para com isso, Jesus não ensinou isso, Jesus mostrou uma como que eu digo, uma doutrina, né? Isso é doutrina, né? Que ele ensinou espiritualmente falando, doutrinou-nos espiritualmente. Então, o rico e Lázaro é uma doutrina. Marcos 9 é doutrina. Né? Em outras passagens, por exemplo, Mateus 13:50, é doutrina, Geraldo. Ô, Geraldo, o apóstolo Paulo falou aí, eu já falei em outros vídeos, várias vezes, né, sobre o inferno e o diabo. Por exemplo, 1 Coríntios 3, né, você vai queimar conforme a sua obra. Se você fez uma obra como palha, como madeira, como ferro, como ouro, e etc. Né? E aí a gente entende o que é que o fogo devora. O que é que o fogo devora? É aquilo que é combustão. O que não é combustão, ele não devora. Né? Ele não devora. Então, conforme as suas obras, você será passado pelo juízo, que é o fogo. E você, Geraldo, meu amigo, ensinando essas barbáries aí para os nossos irmãos.
Então, para terminar, o Geraldo fala de um rabino, ele até agradece ao rabino. Deixar claro que um rabino, eles não acreditam no Cristo. Eles ainda esperam Cristo, né? Todos os judeus esperam Cristo chegar. Porque eles esperavam um Cristo terreno, que reinasse, que governasse eles. Mas o Cristo veio espiritualmente falando e totalmente o contrário de como eles esperavam ele. Ele veio na pobreza, ele veio na simplicidade, ele mostrou o espiritual no qual nenhum deles acreditava e nem acredita. Se não acredita no Cristo até hoje, não acredita em nada. Tá bom? Paz e graça a todos vocês, meus amados. Espero que o vídeo ajude, né? E estamos aí. Vamos ver se a gente grava mais vídeos, tem um tempo melhor, né, para gravar os vídeos. E também estou sem equipamento necessário, estou improvisando, né? Então improvisando é difícil, mas vamos conseguir aí equipamentos bons, fazer vídeos bons profissionalmente falando, para a gente debater aí o reino de Deus nas nossas vidas. Paz e graça a todos. Beijo do Tony Neto para você.